Olá pessoal, tudo bem? Então, essa aula gravada aqui corresponde à mesma aula da live, tá? Então, como eu já disse, eu prefiro gravar a aula que não tem interrupção nem conversa, né? E ir direto ao ponto. Então, a live foi sobre matrizes inversas. É a última parte do conteúdo de matrizes. Então, o conceito de matrizes inversas tem muita semelhança com os números reais inversos, né? E o que vem a ser um número inverso, né? Como que eu encontro esse número inverso? O que é isso? É toda vez que você tem um produto de dois números, certo? A vezes B, assim como B vezes A, e esse produto é igual a 1, certo? Então, eu posso afirmar que um número é inverso do outro. E qual a simbologia que a gente usa para representar esse número inverso? Então, A é igual a B elevado a menos 1. Então, esse número menos 1 é o quê? É o inverso, tá? É a representação do número inverso. Eu posso também dizer B é igual a A elevado a menos 1. Então, com isso, tá? É essa nomenclatura que a gente usa para representar um número inverso, ok? Então, é isso. E agora eu quero apresentar para vocês alguns exemplos, tá? Qual é o inverso de 2? Algumas pessoas ainda acham que o inverso de 2 seria menos 2, mas não é isso, tá? O inverso de 2, tá? Menos 2, na verdade, ele é o número oposto, tá? Então, quando a gente troca o sinal, é oposto. Agora, o inverso de 2 é 1 sobre 2, tá? A gente sempre coloca o 1 sobre 2. Se eu quero o inverso de 3 quartos, basta inverter, né? Numerador vira denominador, denominador vira numerador, tá certo? Se você preferir, você pode fazer ainda aquele cálculo simples, né? Porque o inverso é representado com 1 no numerador. Aí você faz 1 dividido por 3 quartos. Divisão de fração. Escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Com isso, você vai chegar no mesmo lugar, né? É a mesma fórmula, é a mesma ideia. Então, é só trocar o numerador e o denominador, tá? E como funciona com matrizes? Por que eu estou explicando isso? Porque a maneira, pessoal, é muito parecida, tá? De maneira análoga, o conceito de números inversos também são definidos para matrizes inversas, tá? Então, uma matriz quadrada A de ordem n é invertível se somente se existe uma matriz B tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade, em que a matriz identidade é a matriz de ordem n. Então, é basicamente o que eu acabei de explicar agora há pouco, né? Então, se eu tenho dois números multiplicados e o produto deles é 1, significa que um é o inverso do outro. Dentro desse conceito de matrizes, uma matriz é invertível, ou possui inversa, também pode ser assim, tá? Invertível ou possui inversa se o quê? O produto da matriz A vezes a matriz B foi igual ao produto da matriz B vezes a matriz A, e ainda você concluir com isso que vai gerar uma matriz identidade, tá? Já que o produto de dois números reais dando 1 vai ser um número inverso, então aqui é como se fosse o elemento neutro, né? Dessas matrizes, vai ser o quê? A matriz identidade. E vocês devem se lembrar o quê? Que a matriz identidade é aquela onde a diagonal principal sempre é igual a 1. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma matriz identidade de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Então, você vai verificar se o produto dessas matrizes, tá? Da matriz identidade. Aí sim, você vai ter a matriz inversa. Com isso, uma é o inverso da outra, tá certo? Então, essa é a nomenclatura que a gente pode usar para a matriz inversa, mas eu também ainda posso falar o seguinte, tá? Se eu tenho que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a matriz de identidade, então eu posso ainda escrever que
a matriz A vezes a sua inversa vai gerar o quê? A matriz identidade. E claro, como consequência, quem é a matriz inversa? É a matriz B. Então, muitos alunos acham que o quê? Que o inverso é só trocar o sinal da matriz. Não, tá? É uma matriz que multiplicada por outra matriz vai gerar sempre a matriz identidade. Então, você pode usar como nomenclatura, né? Essa definição aqui. A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a matriz identidade. Ou ainda essa aqui. Uma matriz A vezes a sua inversa vai gerar a matriz identidade. E essa matriz identidade, essa matriz inversa é a própria matriz B também. Então, você pode definir nesse formato também, ok? Eu coloquei aqui um exemplo para verificar se vocês entenderam bem esse conceito de matrizes inversas. Verifique se a matriz A e matriz B são inversas. Para verificar, o que tem que acontecer? Eu tenho que descobrir que se A vezes B é igual a B vezes A e vai dar a matriz identidade. É isso que a gente tem que verificar, tá certo? Então, vamos fazer A vezes B. Fazendo A vezes B, eu tenho a matriz 1, 1, 3, 4, vezes 4, menos 1, menos 3 e 1. E aí, você já sabe, né? Que esse produto vai ser o quê? Primeiro, vai verificar se é possível. Então, como as duas matrizes são duas matrizes 2 por 2, de acordo com a definição, essas matrizes devem ser quadradas, tá? Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada. Então, eu tenho que verificar se o número de colunas é igual ao número de linhas. Então, a gente verificou. E lógico que esse produto vai gerar uma matriz 2 por 2. Agora, vamos ver se vai dar o quê? A matriz identidade. Se for verificado que o produto dessas matrizes é uma matriz identidade, então você tem, sim, duas matrizes inversas, uma inversa da outra, ok? Então, linha vezes coluna. 1 vezes 4, 4. 3 vezes menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, ficou 4 menos 3, que deu 1. Eu vou escrever para ficar claro o que eu fiz. Linha 1 vezes a coluna 1. Então, ficou 1 vezes 4, mais 1 vezes menos 3. Depois, eu tenho que fazer linha 1 vezes a coluna 2. Então, ficou 1 vezes menos 1, vezes 1, vezes 1. Esse número aqui é o elemento A21. Segunda linha com a primeira coluna, ficou 3 vezes 4, mais 3 vezes 4, mais 4 vezes menos 3. E depois, segunda linha com segunda coluna, ficou 3 vezes menos 1, vezes 4 vezes 1. Ficou assim. E resolvendo esse produto, dá para colocar aqui no canto, ficou 1 vezes 4, 4, 4 menos 3 é 1. Menos 1 mais 1, aqui é mais, tá? Eu coloquei vezes, é mais. 1 menos 1 mais 1, 0. Menos 3 mais 4, deu 1. E 12 positivo menos 12, deu 0. Então, da primeira parte, a gente acabou de verificar o quê? Que a gente tem uma matriz de identidade. Mas ainda não é suficiente, né? A gente tem que fazer B vezes A para verificar a definição. Eu expliquei outra maneira, né, de estar fazendo essa multiplicação. Então, eu vou fazer essa maneira aqui, né? Que foi até um vídeo que eu coloquei, aula bônus, né? Outra maneira de estar aprendendo. Como que é essa outra maneira? A gente vai construir uma cruz. Vai colocar aqui B vezes A. Aqui embaixo eu coloco a matriz B, que é 4, menos 1, menos 3 e 1. E aqui em cima eu vou colocar a matriz A, que é 1, 1, 3 e 4. E vou fazer o cruzamento das informações. Aqui embaixo eu vou encontrar então o meu produto. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1 vezes 3, menos 3. E 4 menos 3 deu 1.
4, agora eu estou na linha com segunda coluna. 4 vezes 1, 4, mais menos 1 vezes 4, 4. E 4 menos 4, 0. Segunda linha com primeira coluna. Menos 3 mais 1 vezes 3, 3, 0. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 1 vezes 4, 4. Menos 3 mais 4, 1. Então, aqui a gente chegou no nosso segundo produto. Então, a gente tem que A vezes B é igual a B vezes A. E, além disso, esse resultado, né, esse produto aí, deu a matriz de identidade. Verifique se as matrizes são inversas. Sim, são inversas. Ok? Então, com esse cálculo simples, você consegue verificar que uma é inversa da outra. E detalhe, né? Você consegue, se uma é inversa da outra, não tem nada a ver essa história de trocar sinal. Trocar sinal, é o mesmo número. Não, não tem uma relação, tá? Então, aqui eu tenho 1, 3 e 4. E aqui eu tenho 4 menos 1, menos 3 e 1. São os mesmos elementos, o valor numérico. Não tem uma relação, aqui foi coincidência. E o sinal de menos não tem nenhuma relação, tá? Nem sempre vai dar essa relação com igualdade entre os números, tá certo? Então, as matrizes são inversas entre si, tá certo? Então, pessoal, existe também uma propriedade, né, que ainda facilita para a gente perceber isso, né? Que se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, N, e A vezes B é igual a matriz de identidade, então B vezes A vai dar a própria matriz de identidade. Ou seja, em outras palavras, essa propriedade afirma que se o produto de duas matrizes quadradas A e B é a matriz de identidade, isso significa que elas se comutam. E comutar é o que? É você trocar a ordem dos fatores e chegar na mesma solução, tá certo? Então, é isso. O próximo vídeo que eu vou fazer com vocês são alguns exemplos, tá? De aplicação, né? De como que eu vou resolver, como que eu encontro a matriz inversa. Porque no caso desse exemplo aqui, eu já te dei as duas matrizes e a gente viu que ela é inversa. E agora, se eu não tivesse a matriz B, não tenho a matriz B, como eu faço para descobrir qual é a matriz A? Então, no próximo vídeo, eu vou explicar isso para vocês.